pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós somos os Brasileiros ao Mundo, a gente está cruzando o Canadá inteiro dentro do nosso carro, então se você não quer perder nada por aqui, já ativa o sininho. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real para vocês. No vídeo de hoje, a gente veio dar a nossa conclusão sobre o que a gente achou de Toronto, já que tava uma grande expectativa do pessoal em cima de Toronto. Muita gente apostou que a gente moraria em Toronto, então bora conversar um pouquinho sobre isso. Bom, nós passamos 2 semanas em Toronto, né? 2 semanas. 2 semanas, ficamos bastante tempo lá. E quando a gente foi pra Toronto, a gente já foi na intenção de turistar mais. Conhecer mais. A gente tinha guardado um dinheiro pra fazer algumas coisas em Toronto, que a gente sabe que Toronto tem isso, né? Tem muita coisa pra fazer, tem muito restaurante pra comer, tem muito jogos pra ir, tem muita coisa pra fazer. Então a gente foi realmente na intenção de turistar e a gente acabou ficando 2 semanas lá. E o que você achou? Toronto é cidade grande, né? Então tem tudo que você precisa para viver, para a vida, né? Tem diversão, tem entretenimento, tem restaurantes diferentes para você que gosta de conhecer lugares novos. Enfim, a gente não passou vontade, podemos dizer, em Toronto, né? Eu gostei bastante, assim, Toronto é uma cidade grande, que tem muita coisa pra fazer. Eu gostei da cidade, mas pra passear, assim. Eu não gosto muito da sensação de estar numa cidade que me sufoque, que me deixe cansada. Tudo que a gente ia fazer demorava muito, a gente sempre pegava muito trânsito, era sempre uma gritaria, uma loucura. Eu confesso que eu não gosto disso, nunca gostei de São Paulo. A gente foi 2 vezes pra lá e eu não gostei. Então Toronto me remeteu muito a São Paulo. Essa loucura, eu particularmente não gostei de Toronto pra morar. É o agito, né? É a principal cidade do Canadá, então é a cidade que tem muitas opções. O trânsito é carregado. A gente percebe que o ritmo da cidade também é um ritmo mais acelerado. Onde a gente morava no Canadá, que era New Brunswick, o ritmo é mais tranquilo, take your time, relax. Aqui não, então é correria, pra lá, pra cá, é trabalho e não sei o que. Enfim, essa é uma vida muito corrida, muito agitada, né? Então a gente não estava mais acostumado com uma vida assim. No Brasil, por mais a gente morava em Curitiba, era um pouco mais agitado, mais corrido, mas Toronto tem muito essa questão de ser agitado, trânsito carregado, tudo que a gente vai fazer é longe. Outra coisa que pesa muito na nossa decisão de não optar por Toronto é o custo de vida. O custo de vida tá bem alto em Toronto. Claro que você pode sair um pouco de Toronto, por exemplo, morar em Vaughan ou algum lugar ao redor e vai ser um pouco mais barato, mas em Toronto tá impossível até de pagar aluguel. A gente, não tá cogitando em hipótese alguma pagar um aluguel de 2.700 em um quarto. Pra gente não entra na nossa cabeça. A gente saiu de um aluguel de... Hoje quem entra contrato novo é 1.500, 2 quartos com tudo incluso. Novo. Então pra gente é muito bizarro. E a gente viveria numa vida louca que a gente não quer. A gente não quer mais essa vida de trabalhar o dia inteiro, pegar trânsito, chegar em casa cansado, estressado. A gente não quer isso. Então por isso que a gente tá bem fugindo de Toronto. A gente não quer morar em Toronto. Mas a gente considera as regiões ao redor. Burlington, Oakville, Waterdown. Aquela região ainda é mais tranquila, mas com custo de vida alto também. Sobre o custo de vida também, na questão compra de casa, é um assunto que na roda de pessoas a gente vê que é um assunto que as pessoas nem comentam devido ao valor muito elevado. Então casas caríssimas, valores acima de 1 milhão e casas antigas. Então coisa que em outra região do país e do Canadá é possível a gente comprar e cogitar. Aqui em Toronto, infelizmente, não tem como tocar nesse assunto. Teria que trabalhar muito tempo para comprar uma casa muito antiga ou um apartamento muito pequeno. E como a gente pretende ter filhos em breve e comprar uma casa para que isso aconteça, infelizmente, se a gente ficasse em Toronto, demoraria muito mais do que a gente está planejando. Então, isso pesou bastante na nossa decisão. Uma questão que eu acho interessante, e eu colocaria um ponto a favor, seria a questão de emprego. Em Toronto, existem as principais empresas no Canadá e do mundo, estão localizadas lá e ao redor, por ser uma cidade grande. Então, para você que pensa em um futuro profissional, Toronto é uma cidade que você pode crescer profissionalmente. Aonde a gente morava tem oportunidades para crescer? Tem. Mas as principais empresas do Canadá, a matriz, essas coisas, estão localizadas nas principais cidades do Canadá. Então, Inclusive a Bell. Inclusive a Bell, onde eu trabalhava, tem uma matriz em Toronto. Na verdade, é Mississauga, que é ao redor ali lado de Toronto. Enfim, mas na questão emprego, as pessoas ganham mais, consequentemente gastam mais devido ao custo de vida.
vida, mas para você que pensa em fazer carreira, em entrar numa empresa grande, Toronto é um excelente lugar para você morar. Porém, a concorrência nos empregos também é maior. Então, por ser uma cidade muito grande, por exemplo, se a empresa posta uma vaga, são muito mais candidatos que vão concorrer para essa mesma posição. Então, para você que tem essa consideração aí, pensa em mercado de trabalho, alguma coisa nesse sentido, Toronto eu acredito que seja uma boa opção. Uma coisa sobre o custo de vida ainda que eu acho que a gente ia sofrer muito se mudasse para Toronto, a gente iria gastar mais. Porque tem muito mais coisa para fazer, tem muito restaurante, muita coisa nova abrindo o tempo todo. Então, querendo ou não, se você mora na cidade, você vai querer fazer isso, né? Você não vai ficar viajando para cidades ao redor, porque é tudo muito pertinho, então não vale a pena. Você vai querer fazer muita coisa em Toronto e vai acabar gastando mais. Mas é aquilo que a gente sempre fala, vai do estilo de vida de cada um. A gente não combina, assim, zero com Toronto. A gente combina pra ir passear. Por isso que eu falo que a gente considera alguma cidade ao redor, pra gente poder viver esse agito de Toronto e voltar pra casa. Passar uma semana tranquila, ir pra Toronto, ficar um sábado, aproveitar a cidade grande, aproveitar alguma coisa nova, diferente, um festival, um show. Os principais shows vão pra lá, como Ed Sheeran, Coldplay, tudo isso acontece lá. Então a gente poder ir pra lá e voltar pra casa e viver a semana tranquila seria perfeito, mas Toronto definitivamente não daria pra gente, não é o nosso estilo de vida hoje. A gente planeja ter filhos, então a gente não se vê tendo filhos em Toronto, por essa questão do agito mesmo, e fora que é uma cidade grande, então tem problemas de cidade grande, como a gente já falou pra vocês, acontece N coisas em Toronto que assustam a gente um pouco, então a gente não quer ficar no meio desse agito, assim. Mas de uma maneira geral, Toronto é uma excelente opção para quem quer ter uma vida agitada, quem, sei lá, é de São Paulo, gosta de um agito, gosta de ter opções, lazer, entretenimento, coisas para fazer. Enfim, é a cidade ideal para quem tem esse estilo de vida. Hoje a gente não quer esse estilo de vida para nossa vida, então a gente mesmo já tá... sendo jovens? Mesmo sendo jovens. A gente tem um espírito de velho. Mas é uma cidade, como eu falei, que tem muitas oportunidades para quem pensa por esse lado. Então, de uma maneira geral, Toronto é uma baita cidade de oportunidade, uma baita cidade para você fazer coisas, entretenimento, sair, mas hoje a nossa realidade não condiz com Toronto. Mas quem sabe ao redor de Toronto ali a gente possa morar. Talvez se a gente tivesse em outra fase da vida, a gente consideraria Toronto, mas como a gente já tá com um pezinho ali para ter os bebezinhos, eu acho que não rola. Mas é isso, essa foi a nossa conclusão sobre Toronto. Foi ótimo, a gente conheceu gente maravilhosa em Toronto, a gente se divertiu pra caramba, a gente viveu uma vida de jovens mesmo, aproveitou muito, conheceu muitos lugares, foi incrível passar esses dias em Toronto, mas infelizmente pra morar não é a nossa cidade escolhida. Então deixa aqui nos comentários qual é o seu próximo palpite, você que tava optando por Toronto. Acabamos de revelar que não é Toronto, então deixem aqui o seu palpite da onde a gente vai morar, a gente não sabe ainda, mas quem sabe quando esse vídeo sair a gente já sabe, não sei. A gente não sabe. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve pra não perder nada por aqui. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileirosaomundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!